Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Messias Rafael de Carvalho Barros, sou acadêmico de Ciências Biológicas na UAB 6 em Canto do Buriti. E eu irei trabalhar com o sétimo ano, mais precisamente com a turma da Escola Divino Espírito Santo no município de Ribeira do Piauí. E o tema que eu escolhi para abordar com eles foi sobre os anfíbios. A gente vai falar um pouquinho dos anfíbios para a gente poder compreender melhor esse assunto. A gente sabe que os anfíbios eles se movimentam fora da água. A gente sabe que há mais de 400 anos atrás, 400 milhões de anos atrás, deixa eu reformular. Há mais de 400 milhões de anos atrás, eram os peixes que dominavam as águas. A competição de alimento era muito intensa com os peixes, tá? E ao longo do tempo, surgiram por evoluções dos ancestrais dos atuais anfíbios. Esses vertebrados possuíam uma série de adaptação que lhes permitiam se deslocar, comer e respirar melhor fora da água. Então, diferente do peixe, os ancestrais dos anfíbios, eles se locomoviam, eles caçavam, eles se alimentavam melhor fora da água. Por que isso acontecia? Porque os anfíbios, eles possuem uma coluna vertebral. Essa coluna vertebral, ela é melhor para o desenvolvimento, a locomoção do anfíbio. Dentro da água, as nadadeiras dele não são tão ágeis como eles fora da água. Quando eles do lado de fora da água, eles conseguem saltar mais longe com mais facilidade, fazendo assim eles serem mais ágeis para conseguir a presa, para conseguir a sua caça. Então os anfíbios eles se locomovem, eles conseguem respirar melhor fora da água. E principalmente eles conseguem sobreviver no novo ambiente melhor que se dá no ambiente terrestre, né? Por conta da coluna vertebral, que é melhor para ele se locomover, ok? Eles respiram fora da água também, gente. Você sabe como os anfíbios conseguem respirar fora da água? As brânquias são delicados filamentos que fora da água se fecham, como os fios de um pincel ao ser retirado da água. Quando você bota um pincel, você puxa, os fios se fecham. Então as brânquias do anfíbio, elas se fecham dessa mesma forma. Quando isso ocorre, a área de contato para absorção de oxigênio e eliminação de gás carbônico diminui. As brânquias, portanto, não são órgãos respiratórios adequados ao meio terrestre. Então, gente, as brânquias, elas não são os órgãos respiratórios adequados. Quais são os órgãos respiratórios adequados para o meio terrestre? São os pulmões. Então, os anfíbios, eles possuem pulmões, eles têm pulmões para a sua respiração, para que a respiração deles na terra ocorra melhor, aconteça de uma forma melhor. Então, por isso, os anfíbios, eles têm pulmões, ok? E os pulmões deles também são protegidos contra a perca de água e contra a desidratação. Então é muito importante os pulmões na vida dos anfíbios. Olha só, tem essa informação muito importante. Os pulmões dos anfíbios não têm área suficiente para absorver todo o oxigênio do que um animal precisa nos momentos de maior atividade. Mas isso não chega a ser um problema, pois os anfíbios não respiram apenas através dos pulmões. Sua pele, em geral, lisa, fina e úmida, coberta de muco como a dos peixes e rica em vasos sanguíneos, absorvem oxigênio do ar, ou seja, está adaptada à respiração. Então, eles não respiram totalmente pelos pulmões também. No seu momento de atividade, eles respiram pela sua pele lisa, pela mucosa, a mesma mucosa que os peixes têm, eles também possuem. Então, eles respiram por ali e eles conseguem equilibrar sua respiração e continuar suas atividades. Se eles dependessem só do pulmão, eles não conseguiriam, pois eles não têm oxigênio suficiente. Então é por isso que eles usam essa mucosa, eles usam a pele dele como respiração, eles absorvem o oxigênio pela pele, ok?
A circulação sanguínea deles é bem interessante. Eles, o coração dos peixes bombeia apenas o sangue rico em gás carbônico, mas o do anfíbio não é diferente. Ele bombeia dois tipos de sangue. Um que é rico em gás carbônico para pulmão e o outro é rico em oxigênio para o corpo do anfíbio. Ok, gente? A nutrição e temperatura do corpo do anfíbio. Os anfíbios são carnívoros, alimentam-se de caracóis, lesmas, minhocas, insetos e outros invertebrados. Alguns sapos são capazes de capturar e comer até camundongos. Para capturar a presa, lançam para fora a língua musculosa, longa e pegajosa, que é presa ao assoalho da boca pela extremidade anterior. O alimento é digerido e absorvido no tubo digestório. A parte final do intestino abre-se na cloaca. Pela abertura da cloaca para o exterior são eliminados restos. Assim como os peixes, nos anfíbios, a temperatura do corpo varia de acordo com a temperatura do ambiente. Então, eles, para ter a sua presa, eles usam a sua língua, tá? Eles lançam essa língua musculosa e longa e pegam a sua presa. E esse é para a sua nutrição, né? A sua alimentação. E a sua temperatura é muito interessante. A sua temperatura, ela se adapta com cada ambiente. Se o ambiente estiver frio, ele se adapta. Se o ambiente estiver quente, ele se adapta. Vocês sabiam que eles se adaptam até se eles estiverem no deserto. Eles vão se adaptar. Por quê? Porque eles cavam um buraco, se escondem debaixo da terra e só vão sair à noite. Então, ele é muito interessante, os anfíbios. Eles se adaptam em qualquer ambiente. Se for frio, eles se adaptam. Se for quente, eles se adaptam. Então, é muito interessante a pele dos anfíbios. Os órgãos dos sentidos dos anfíbios. O sistema nervoso dos anfíbios é semelhante a um do outro vertebrado terrestre e recebe mensagem dos órgãos do sentido: olhos, orelhas, ouvidos, estruturas olfativas nas narinas, gustativas na boca e táteis na pele. Os olhos possuem glândulas lacrimais e pálpebras. As pálpebras espalham lágrimas e mantêm os olhos úmidos, evitando perda de água pelo contato com o ar. Então, a gente se lembrou que eles têm todo um processo para que eles não percam água, para que eles não se desidratem. E a reprodução, por fim, vamos falar da reprodução dos anfíbios. Os anfíbios possuem sexos separados. Na maioria das espécies, o acasalamento ocorre dentro da água e a fecundação é externa. Na época da reprodução, o macho abraça a fêmea e ambos eliminam os gametas na água ou em locais úmidos, protegidos. Portanto, a desidratação, no entanto, entre as cecílias, há espécies com fecundação interna. A maioria dos anfíbios, portanto, depende da água para se reproduzir. Alguns dias depois da fecundação, a célula, o ovo, origina o girino, larva adaptada à vida aquática. O girino nada com o auxílio da cauda e respira por meio das brânquias. A larva passa por uma série de transformação, metamorfose, até originar-se um filhote semelhante ao adulto. Após algumas semanas, surgem os membros primeiros e posteriores, depois os anteriores, e a cauda regride. As brânquias são substituídas por pulmões. Então, eles fecundam. O macho vai para cima da fêmea em um lugar úmido, ou então dentro da água. Lá eles liberam os gametas que vão se reproduzir, que vão fecundar entre as cecílias e a espécie com fecundação interna. A maioria dos anfíbios, eles precisam da água para se reproduzir. Com o tempo, ali ali a fecundação, o ovo original, o ovo vai originar o girino. Esse girino vai passar um tempo dentro da água, ele vai respirar por meio das brânquias dentro da água e ele vai nadar com o auxílio da cauda. Mas com o tempo, essa larva vai se tornar o filhote, que é semelhante ao adulto. E dali ele vai passar por uma metamorfose. A cauda ela vai regredir,
as brânquias elas vão ser substituídas por pulmões. Então ele já vai deixar de respirar pelas brânquias e vai passar a respirar pelos pulmões. E o que isso quer dizer? Que ele já vai sair da água e passar a conviver na terra. Então, gente, essa é um pouquinho sobre a vida dos anfíbios. Espero que vocês tenham entendido. Quero pedir desculpa porque é a primeira aula que eu estou dando assim em vídeo aula, mas eu espero que vocês absorvam coisas sobre essa aula para o aprendizado de vocês, viu? Um forte abraço, até mais, até a próxima.